Bom, pessoal, vamos continuar? Então, na verdade, como eu falei, o planejamento tático, ele é de médio prazo e pode se estender até um ano esse planejamento, tá? E o que que o administrador faz? Ele utiliza esse tipo de planejamento para delinear o que as várias partes da organização, como departamentos ou divisões, devem fazer para que a organização alcance o sucesso no decorrer do período de um ano de seu exercício, né? E esse sucesso tem a ver com aquele planejamento tático pensado lá em cima, tá? Então, os planos táticos geralmente são desenvolvidos para áreas de produção como marketing, pessoal, finanças, contabilidade. Cada área tem seu plano tático, tá certo? E algumas situações, né, o administrador prefere ajustar o planejamento tático ao exercício contábil da organização. Então, por exemplo, um período de um ano, né? Então, o plano tático é para o ano de 2021. Então, é o período contábil da organização, tá? Mas pode ser feito também outros tipos de período, ok? Bom, enquanto o estratégico envolve toda a organização, o tático envolve unidades, certo? E o planejamento estratégico ele se estende ao longo de um prazo maior. O tático se estende por um período médio, menor, geralmente, como eu falei, um ano. O planejamento estratégico ele é institucional, é da empresa toda. O tático é intermediário, setores, né? E o que que a gente pode pensar? Que, na verdade, o planejamento estratégico ele é desdobrado em vários planejamentos táticos, né? Enquanto os táticos se desdobram em planejamentos operacionais. A gente vai ver isso, tá certo? Para, no final, eu conseguir chegar ao objetivo final da empresa, tá? Bom, existem alguns exemplos de planos práticos ou de planejamentos táticos, né? Por exemplo, planos de produção. Então, o setor de produção organiza um planejamento no qual ele vai analisar métodos, tecnologias necessárias, pessoal necessário para produzir determinado produto, para desenvolver uma determinada tarefa num período, né? Existem os planos financeiros, que envolvem a captação e aplicação do dinheiro necessário para suportar as várias operações da organização. Isso é extremamente importante, né? A gente, quando é um empreendedor, a gente tem que fazer um planejamento financeiro do ano que nós vamos entrar, né? Bom, o que é que eu vou fazer esse ano, né? O que que eu espero ganhar? Que dinheiro eu vou investir em algo? Vou comprar um equipamento novo, né? Vou investir em pessoal? O que é que eu vou fazer? O plano financeiro é extremamente importante para a sobrevivência da instituição, né? Planos de marketing, o que que vai ser feito em relação ao mercado, em relação a clientes, né? Também planos de recursos humanos, vai haver recrutamento, eu vou treinar as pessoas, que tipo de treinamento eu vou fazer? Então, isso é interessante. São desdobramentos do estratégico, tá? E, por exemplo, as políticas dentro de cada setor também constituem planos táticos, né? Porque elas funcionam como guias para uma ação, né? Então, elas orientam uma tomada de decisão. Então, por exemplo, aquela empresa tem uma política de recursos humanos no qual as pessoas têm um incentivo por produção, as pessoas recebem participação nos lucros, né? Ela tem uma política vamos dizer assim, de contábil, né? Uma política financeira, né? Então, cada política de cada setor, ela pode definir o que cada setor tem como norte, né? Política de venda, política de crédito, é interessante, tá? Então, a política, na verdade, é um norte para que as ações se desenvolvam. E aí a gente chega no nível mais assim, o nível mais próximo do chão, vamos dizer assim, né? O operacional, aquele que tá ali na onde vai se fazer a coisa mesmo, né? Onde a coisa vai acontecer. Então, o operacional é justo aquele momento em que a ação vai ser feita, né? Os procedimentos serão feitos ali para produzir aquele produto, então a manipulação do medicamento vai ser feita ali, né? O controle de qualidade vai ser feito ali. Então, o operacional, ele se preocupa com o que vai ser feito, o que fazer e como fazer. Então, no planejamento operacional envolve, por exemplo, os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões são, na verdade, instrumentos do planejamento operacional, né? Então, como fazer determinada coisa? Está escrito lá no POP, né? O procedimento operacional padrão, que toda farmácia de manipulação tem que ter os seus POPs, né? Então, ela vai construir o POP de pesagem, o POP de manipulação de comprimidos, o POP de produção de cremes, né? O que que o POP diz?
que recurso eu vou usar, que material, qual vai ser a vidraria, como é que se pesa, quem é capaz de fazer, tudo isso vai estar lá nesse POP. Vocês vão trabalhar muito com POP quando chegarem em farmacotécnica com Carla, que ela vai, inclusive, uma tarefa lá dela, né, não sei se ainda continua assim, é fazer POPs para as farmácias de manipulação, tá? Então, na verdade, é o processo de planejamento formalizado e de curto prazo, empregado para definir e atingir os objetivos imediatos. Produção, manipulação de um medicamento. Pronto. Isso é imediato, né? Os administradores operacionais geralmente desenvolvem planos para períodos de tempo bem curto, focalizam tarefas rotineiras, como lotes de produção, roteiros de entrega, requisitos de recursos humanos, por exemplo, né? E este tipo de planejamento ele cria um arcabouço para administração de funções, como finanças, pesquisa, desenvolvimento, marketing, de modo que apoia, na verdade, como funcionam esses setores, né? Então, ele diz assim, ó, o marketing vai trabalhar dessa maneira, recursos humanos vai trabalhar dessa maneira, quais são os procedimentos que devem ser feitos? Isso é operacional, como é que deve ser feito, tá? Então, os planos operacionais, eles cuidam da administração da rotina, para assegurar que todos executem as tarefas, as operações necessárias, de acordo com o que está estabelecido, né, a fim de que se possa alcançar os objetivos. Para vocês terem uma ideia, quando a organização é certificada, por exemplo, o certificado ISO 9001, que é uma norma internacional de qualidade, todos os procedimentos da organização, eles têm que estar bem estabelecidos, né? Eles têm que ser rastreáveis, ou seja, quem faz, a hora que faz, com que produto fez, né? E além disso, eu tenho que também ter controle do que está acontecendo, né? Então, eu vou dar um exemplo no laboratório de análises clínicas, que é a minha realidade hoje, né, enquanto gestora de qualidade. Um procedimento laboratorial, um exame, né, por exemplo, dosagem de glicemia. Então, eu tenho um POP de dosagem de glicemia. Nesse POP, ele vai dizer o que é a dosagem de glicemia, que equipamento eu uso, quais as variações dessa dosagem, como é que é calibrado esse equipamento, se existe controle de qualidade interno, se existe controle de qualidade externo para essa dosagem, quem é capaz de fazer a dosagem, né? Ele vai dizer valores de referência dessa dosagem. Então, o POP diz tudo isso. E aí, significa que uma pessoa que tenha sido capacitada para usar o equipamento, quando lê o POP, ela entende como fazer. Não é qualquer pessoa vai fazer, né? A qualquer pessoa, um POP tem que ser tão entendível que qualquer pessoa que leia possa fazer aquela função. Depende. Ela tem que ser treinada também para fazer aquela função, não é só ler POP, né? Mas uma pessoa treinada a ler aquele POP, ela entende completamente como é feito aquele procedimento e ela consegue desenvolver o procedimento. Então, ele tem que ser uma coisa entendível para que o operador saiba fazer de acordo com o que está escrito lá, né? Então, esses planos operacionais estão voltados para a eficiência, principalmente, né? Você fazer aquilo no menor custo possível, usando muito menos recursos e obtendo um resultado ótimo, né? E também a questão é mais eficiência do que eficácia, porque a eficácia ela tem a ver com um plano maior da empresa, né? Eu quero produzir aquele produto. Bom, isso é um plano maior. Meu objetivo é servir a comunidade com determinado produto. Pronto, é o plano. Então, se eu produzir esse produto, eu consigo acertar. Então, eu sou eficaz. Então, o planejamento estratégico e o planejamento tático, ele atende a essa questão da eficácia. Já o planejamento operacional atende à eficiência, ou seja, como fazer da melhor maneira possível, utilizando menos recursos. É isso que o planejamento operacional tem como objetivo, tá? E ele expõe algumas considerações relevantes. É importante a comunicação de metas de curto prazo, né? Ou seja, qual é a meta de curto prazo? Eu tenho que produzir, tenho que fazer tantos exames, eu tenho que produzir tantas formas farmacêuticas, né? Descreve as ações necessárias para alcançar, então é os POPs, né? Que ações eu tenho que desenvolver para alcançar essa meta, né? E essas metas de curto prazo, tem que ser criado um ambiente adequado para que essas metas consigam ser alcançadas e as pessoas sejam estimuladas para obter essas metas. Isso é muito importante, tá? Então, é fundamental que os administradores de nível operacional, aquele que está ali na base, participem da definição e do desenvolvimento das estratégias primárias ali para promover, para aquela ação acontecer, com a finalidade de minimizar conflitos e aumentar as chances de alcance dos resultados.
Então, tem que estar todo mundo junto, planejando como fazer da melhor maneira possível. Então, esses POPs, por exemplo, que a gente tem nos laboratórios, nas farmácias, eles não devem ser feitos isoladamente pelo farmacêutico, né? Porque muitas vezes não é o farmacêutico que está fazendo aquilo ali, é o técnico que está ajudando ele. Quem pesa o material para fazer a manipulação? É o técnico. Muitas vezes quem manipula é o técnico treinado pelo farmacêutico. Então, para fazer esses POPs, é importante a participação de quem faz, porque quem faz sabe também como é feito, tem mais ideia da eficiência do processo. E junto com o farmacêutico, que é o técnico capacitado, né, intelectualmente para isso, eles podem criar um POP que seja melhor e seja mais reprodutivo possível da realidade do que é feito aquilo lá. O que a gente verifica muito em algumas empresas, que para terem certificação ISO, elas escrevem procedimentos operacionais lindos, só que na prática, quem faz não faz daquele jeito. Não, o que está escrito no POP não é o que se faz na realidade. E aí, quando vai ter uma auditoria, que a auditora chega e vê isso, ela dá uma não conformidade. Por quê? Porque o que está escrito não está sendo feito na prática, né? Mas não quer dizer que o que está sendo feito na prática está errado. Na verdade, o que está escrito está rebuscado demais ou não condiz com a prática. Então, é muito importante a participação de todos nesse procedimento, quem está envolvido com o processo, tá? Bom, algumas características do planejamento operacional. Ele é realizado nos níveis mais baixos da organização, como eu falei, ou seja, aquele que operacionaliza mesmo o processo, né? Refere-se especificamente às tarefas, operações realizadas neste nível, é de caráter imediato, né? Então, a curto prazo, vou fazer isso e acabou, já fiz meu objetivo, foi esse, né? Tem abrangência restrita no local, né? Abordando apenas uma tarefa, uma operação. Estabelece as tarefas e operações com bastante detalhamento, e aí você tem os POPs para fazer isso, né? E é o tipo de planejamento que apresenta os menores riscos possíveis com relação à incerteza, porque a abrangência do prazo dele é bem pequena, então eu vou fazer e acabou, né? Não tem certeza para isso, a não ser que a máquina quebre, né? Aí realmente é uma incerteza, né? Mas é imediato. E aí a gente tem alguns exemplos de tipos de planos operacionais. Os procedimentos, como eu falei, que eles dizem como fazer algo, né? Então, são os planos operacionais relacionados a métodos, guias para se operacionalizar as ações. Então, é o como fazer, que são os POPs. Orçamentos, por exemplo, são planos operacionais relacionados ao dinheiro, né? E orçamento para fazer determinado produto, né? O fluxo de caixa, por exemplo, mensal, é um exemplo de plano operacional, né? O que você gasta no mês, o que é que você ganha, é o fluxo de caixa, é mensal, pode ser semanal, né? Isso aí varia de empresa para empresa. Programas ou programações, né? São planos relacionados a cronogramas. Cronograma de treinamento desse mês vai ser tanto treinamento, né? Cronograma de produção vai ser esse. É um exemplo de plano, né? E regulamentos também, regras de segurança no ambiente de trabalho, né? Olhe, a regra nova agora é essa, vai ter que usar máscara assim, assim. Então, é uma coisa que é como fazer e de que jeito fazer, tá? Então, isso é muito importante. Aqui um exemplo de cronograma. Então, tem aqui, por exemplo, atividades e os meses. Então, o projeto do novo produto vai ser em janeiro e fevereiro. Aí vem a definição de componentes, projetos de componentes, aprovação. Então, é um exemplo de um cronograma de lançamento de um novo produto, por exemplo, certo? É um plano, né? Um plano mais, vamos dizer, de 8 meses, mas é um plano, né? A gente não pode dizer que é só de um mês um plano, tá certo? Então, é um exemplo aí. E é importante a inter-relação entre esses níveis de planejamento. Como a gente tem 3 níveis, né, de planejamento, qual a relação desses níveis com as atividades desenvolvidas? E quantos empregados são necessários em cada nível? Então, eu tenho lá o estratégico, que estabelece a visão geral, aí eu tenho o tático, que é por setores, e tenho o operacional. Então, nesses 3 níveis, eles têm que estar relacionados, né? E as atividades têm que estar em congruência, né? E aí tem que se pensar também quantas pessoas vão estar envolvidas nesses processos todos, né? Para que realmente eu tenha uma efetividade desse planejamento, ok? Está encerrando meu tempo, eu não vou correr não, tá? Eu vou deixar para explicar isso aqui na próxima gravação, que vai ser um pouquinho curta, tá bom? Mas aqui eu estou mostrando um destrinchamento dos 3 níveis de planejamento. Aqui vocês têm o planejamento estratégico, que é amplo. Temos o planejamento tático, ou planos táticos, e os planos operacionais.